Vou iniciar esse estudo compartilhado, e esse é o segundo, vídeo que eu falo sobre o ECA, que é voltado para quem vai fazer a prova da OAB. Então eu vou iniciar, vou começar falando sobre a remissão. Então é importante saber que remissão ela é uma solução alternativa de encerramento do procedimento. É uma solução alternativa. E existem duas formas de se conceder essa remissão. A primeira forma seria o perdão, que é o perdão puro e simples, tá? A segunda forma é uma transação, então medida socioeducativa que não tem assim a privativa de liberdade. Então essa seria a segunda forma. E só para lembrar, a privativa de liberdade é semi-liberdade ou internação, ok? Na transação, pode aplicar a advertência, a reparação de danos, prestação de serviços comunitários e também a LA, que é a liberdade assistida. E é importante frisar que aceitar a remissão não significa confessar. Tá? Não reconhece culpa, não significa que está assumindo responsabilidade, não vai gerar o antecedente infracional. Então, se não gera antecedente infracional, também não vai gerar a reiteração para ato infracional futuro, ok? Então, um exemplo. Imagina que cometeu um furto, tá? Cometeu furto, aí teve a remissão. Depois ele comete um tráfico. Não vai dar a reiteração, porque a remissão vai anular o ato de furto, ok? Então, é importante saber quem é que pode conceder a remissão. O MP, Ministério Público, e o juiz, eles podem conceder a remissão. É que a diferença é que o juiz, ele concede em qualquer momento do processo, durante o processo, mas antes da sentença. Ou seja, a remissão do juiz já existe o processo, tem um processo em andamento ali, acontecendo, tá? E ele tem que dar antes da remissão. Já a remissão do MP, Ministério Público, ela exclui a possibilidade de nascer o processo. Então, nem tem processo, não vai ter processo. Então, para revisar, veja bem, remissão, quando vem do juiz, vai gerar a extinção, gera extinção do processo, tá? Porque o processo existe e vai ser extinto. Ao passo que remissão, quando vem do MP, Ministério Público, aí vai gerar exclusão, o processo nem vai existir, tá? Então, sobre procedimentos. Procedimentos, você tem que entender que ele possui 3 fases. A primeira fase do procedimento é a fase policial. Então, faz o relatório e envia para o Ministério Público. A segunda fase é chamada de ministerial. Então, o Ministério Público ele faz a fase da oitiva informal sem anotar. E na terceira fase é que é a judicial. E após essa oitiva informal, o Ministério Público ele vai poder, primeiro, oferecer a representação, que seria a denúncia do penal. No caso do penal, é denúncia. Ele vai oferecer a representação. Ou 2, a remissão, que aí não vai ter processo. Não vai ter processo nenhum. Ou ainda a terceira situação, que é o arquivamento. Então, o juiz ele homologa, ele vai homologar, ele termina tudo isso. E se o Ministério Público, se ele oferecer a representação, então aí o juiz, ele vai, primeiro, ele vai marcar uma audiência de apresentação. A audiência de apresentação é onde o adolescente ele vai ser apresentado, Ele vai ser apresentado, interrogado pelo juiz. No penal, interroga lá no final do processo. No ECA é diferente. No ECA, interroga logo no início, tá? 2, a defesa prévia. Então aí o juiz ele vai intimar o advogado
para que esse advogado apresente em 3 dias a defesa, tá? E depois vem então a audiência em continuação. A audiência em continuação, o juiz vai continuar a audiência anterior, por isso que chama-se continuação. Então veja, no ECA tem a audiência, 2 audiências, né? A primeira de apresentação e a segunda em continuação, tá? Então, na audiência em continuação, o juiz vai ouvir as testemunhas que o Ministério Público apresentar, e depois ele vai ouvir a defesa. E aí depois debates orais. Ministério Público, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. E depois vem a defesa vai ter 20 minutos, prorrogável também por mais 10 minutos. E aí então vem a sentença. Na própria audiência já vem a sentença, ok? E o juiz ele pode absolver ou ele pode aplicar uma socioeducativa, ok? E os procedimentos? Então, o procedimento no ECA, vamos falar de prazo. Prazo no ECA é de dias corridos, tá? Dias corridos. E não se aplica, no caso do ECA, o prazo em dobro. Prazo em dobro do civil, né? Para o Ministério Público e Fazenda Pública não tem prazo em dobro. Mas, lembre-se, para a Defensoria Pública tem prazo em dobro. Então guarda isso, Defensoria Pública tem prazo em dobro, os outros não. Recursos no ECA, você vai aplicar o CPC. Mesmo se tratando de ato infracional, não tem problema. Vai ser usado os procedimentos do CPC. E no ECA também vai ser usado recursos do civil. Só que aí tem algumas diferenças, umas modificações, tá? Primeira modificação. O prazo no ECA é de 10 dias, salvo embargos de declaração, que é 5, ok? No civil, os prazos são de 15 dias, embargos de declaração, 5. Então, ECA, falou em ECA, 10 dias, ok? E embargos de declaração é igual. No ECA não tem preparo, então não se cobra custas na ação e também não vai cobrar preparo quando você entrar com recurso. Então, interessante saber isso, né? Então, olha, como não tem o preparo, também não vai ter a deserção. Lógico isso, né? Quando se recorre no ECA, você vai recorrer, o juiz ele pode se retratar em 5 dias, antes mesmo de encaminhar para o tribunal, né? Ele pode fazer o juízo de retratação, né? E os recursos no ECA tem aquela prioridade, né? Porque trata-se de celeridade processual, ele tramita, né, com prioridade os recursos no ECA. Os recursos no ECA dispensa revisor, então ele vai diretamente para o relator e já tem aí o voto, também por causa do princípio da celeridade processual. Então eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é regras de viagem. Então, como que se dá essas regras de viagem? Então, tem a nacional e a internacional. A nacional, então, com 16 anos completos, pode viajar, o adolescente pode viajar por todo o Brasil. Então, com 16 anos, ele viaja sozinho, sem acompanhante e também sem autorização dos pais ou juiz. Com 16 anos completo. Viagem nacional. O menor de 16. Então, menor de 16 anos, ele pode viajar para locais próximos, perto da sua comarca, né? Na vizinhança contígua, tá? No mesmo estado, dentro da sua comarca, ele pode se deslocar livremente da sua comarca, ele se desloca, tá bom? E para viajar além da comarca, aí ele vai precisar de uma autorização judicial ou ser acompanhado por, vamos lá, pais ou responsável, ascendente, avô, vó ou bisavô, e colateral maior de 18 anos até o 3º grau. Um exemplo, por exemplo, um adolescente, 17 anos, e ele viaja livremente. Mas esse adolescente, 17 anos, ele não pode acompanhar o irmão dele, que tem 15, por exemplo.
tá? O adolescente de 15 anos, ele vai precisar de uma autorização judicial ou se um acompanhante maior de 18 e até o 3º grau. Então, é dessa forma que tem que ser feito. E para esses parentes, né, basta a comprovação documental, né, do parentesco. Apresentou o documento, não tem problema. Não vai exigir uma autorização dos pais para esses parentes, não precisa, basta o documento. Agora, um professor para ele levar alunos para um passeio, assim, né, aí ele precisa de uma autorização dos pais. E esse professor, ele tem que ser maior de 18 anos, ok? E agora, para viajar constantemente, aquela viagem que faz sempre, sabe? O prazo máximo da autorização judicial é de 2 anos. No caso dessas viagens recorrentes, né? Uma viagem que acontece de forma recorrente. Internacional, como é que funciona? Internacional, criança ou adolescente, aí as regras elas são iguais. Só a viagem internacional que vai precisar, precisa da firma reconhecida, tá? Firma reconhecida. As demais não há necessidade da firma reconhecida. A viagem internacional, ela com autorização judicial, pode viajar até sozinho, pode sozinho. Pai e mãe, se for com um dos pais, com autorização escrita e firma reconhecida, tá? Do outro cônjuge, ok? Aí tem que ser dessa forma. E no caso de viagem internacional, aí tem até uma resolução, a resolução 131 do CNJ, que fala sobre isso, né? Que diz que os pais, quando autoriza com firma reconhecida, aí pode viajar com firma reconhecida. E nesse caso dispensa a autorização judicial. E pode também os pais de corpo presente, né, levar o filho até o aeroporto, né? E autorizar, vai fazer uma autorização de viagem, tá? Aí, independentemente de reconhecimento de firma, porque ele está de corpo presente, ele está ali naquele momento dando aquela autorização. Tem uma lei que é 13.726, que ela dispensa reconhecimento de firma quando o pai estiver presente na hora do embarque. Ela fala sobre essa situação, tá? Empresa de transporte, se ela desrespeitar regras de viagem, ela responde por uma infração administrativa, tá? E fica sujeita a tomar uma multa aí, né? Desrespeitar regras de viagem, ela não é considerado crime, não é crime, mas é uma infração administrativa. Por isso ele vai ficar sujeito a tomar aí uma bela de uma multa, tá? Falar um pouquinho sobre hospedagem, hotel, motel, pensão, similares, tá? Como que fica essas regras para hospedagem? Na hospedagem, ninguém é livre. Se for menor de 18 anos, vai precisar estar acompanhado dos pais, tá? Pai ou mãe, ou responsável com uma autorização dos pais. Esse responsável tem que ter ali uma autorização dos pais. Se for avô e não for assim guardião, vai precisar levar também uma autorização dos pais ou uma autorização judicial para se hospedar. Então, imagine que um rapaz tenha 18 anos e ele namora uma moça de 17. Então, né, no caso, a viagem é livre. Mas, na hora de se hospedar, esse rapaz ele vai precisar apresentar uma autorização dos pais dessa moça, né, ou responsáveis por essa moça, tá? Então, isso tem que ficar bem esclarecido, cai questões dessa forma, tá? Se desrespeitar as regras de hospedagem, também vai ser uma infração administrativa que é sujeita a multa, mas não é considerado crime, tá? Crime não é, vai ser considerado uma infração. Então, vou dar uma encerrada nesse bloco aqui e depois eu gravo um outro bloco continuando a falar sobre o ECA voltado para a prova da OAB.
É importante que você sempre anote isso, tá? Pega um caderno para anotar para você poder fazer sua revisão depois, ok? Até o próximo bloco. Tchau!